Atenção! O vídeo a seguir contém spoilers leves sobre o incrível circo digital O Último Ato. Mas pode ficar tranquilo, não vou revelar os principais acontecimentos nem comentar os grandes plot twists da história. A ideia aqui é falar da minha experiência, das minhas impressões e do que achei do filme. E quando chegar a parte que eu preciso discutir um spoiler mais importante, vai aparecer um aviso na tela com um timestamp para você pular essa sessão sem estragar a experiência. E sem mais delongas, vamos para a aventura de hoje! O maluco que pegou um ônibus para ver uma animação. Essa foi a pior impression do Caim da face da Terra. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford the carriage. Tem algumas obras que a gente simplesmente assiste. Tem outras que acabam fazendo parte de um pedaço da nossa história. E The Amazing Digital Circus, o incrível circo digital, foi uma delas, com certeza. Rapaziada, hoje nós vamos falar do incrível, pra mim foi, o incrível Último Ato, o episódio 9. Grande encerramento desse seriado, dessa animação surpreendente. Eu acho que é a melhor palavra nesse momento que eu quero usar para descrevê-lo. Um show que veio num momento que tanto eu quanto a indústria estavam precisando de alguma coisa inventiva, espontânea e muito carismática. Quando o piloto saiu, muita gente olhou para aquela animação colorida e pensou: é mais uma produção maluca da internet. Um monte de personagem caricato preso dentro de um circo digital, fazendo piadas sem sentido. Wacky, crazy. E afins. Mas eu acompanhava o canal do SMG64, SMG64, quando ele fazia animações usando Garry's Mod e os personagens do Mario. Então quando eles anunciaram que iam começar a Glitch, eu fiquei animado, mas confesso que logo assim que saiu eu não procurei pra saber como o show tinha ficado. Até porque os memes da época estavam meio saturados, ainda mais com aquela coisa do eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de mulheres. Isso tudo aí ficou meio que saturado na minha cabeça, então eu acabei não procurando pra assistir a série. Mas acho que 1 ano se passou, eu acabei assistindo o piloto e achei interessante, achei carismático, mas bastou o 2º episódio para eu perceber que tinha alguma coisa muito maior acontecendo ali. Por trás das cores saturadas, do humor e das situações absurdas, existia uma história sobre pessoas tentando continuar a viver quando tudo ao redor perdeu o sentido, quando tudo parece sem a menor importância, sem a menor consequência. E talvez tenha sido exatamente isso que me fez criar tanto carinho por essa série. O que me prendeu nunca foi só o mistério, foi acompanhar esses personagens. Deixaram de ser caricaturas e passaram a ser pessoas. Na minha concepção, apesar de alguns personagens terem mais destaques que outros, terem mais desenvolvimento que outros, todos eles são muito bem construídos. São cativantes e interessantes. Apesar de seus arquétipos um pouco caricatos, eles transpiram cumplicidade entre eles e com os próprios telespectadores. Garanto que pelo menos a maioria das pessoas que assistiu e que se ficou minimamente interessada pela obra vai se identificar pelo menos com alguma emoção que esses personagens transparecem. A Pomni, tentando entender quem ela é, o tempo todo ela passa por um arco, eu acho que é um dos arcos mais interessantes da série,
a própria fanbase faz a uso, né? Alternative Universe. Quando criam essas histórias, a Pomni deixou de ter um papel de a menina perdida e, sabe, fora do lugar, pra ser a peça central, aquela que transpira confiança, inspira as pessoas. Então, quando ela começa lá no episódio piloto do Digital Circus, e ela serve justamente pra ancorar o telespectador naquele universo. Assim como ela, nós estamos vendo aquele mundo pela primeira vez. Então, vira uma espécie de cumplicidade que ela tem com o telespectador, e a jornada dela é sair do anonimato e tomar esse foco narrativo, claro que faz parte do roteiro, mas foi motivado pelos próprios interesses da personagem, por querer não só ser aceita, mas também ser uma pessoa que acrescenta na vida das outras pessoas do circo. Ser alguém que não tá ali só pra... já que eu tô aqui, eu vou ficar no meu canto. Não, ela tá ali e ela encontra um propósito ali. A princípio, o propósito é sair do lugar, encontrar uma saída, conseguir entender como aquele mundo funciona, mas a partir do momento que ela percebe que eu preciso trabalhar com a realidade que eu tenho e não ficar só esperando algo acontecer, isso muda tanto a perspectiva nossa quanto a dela. Claro, temos os outros personagens, eu vou discorrer um pouco aqui sobre eles. O Kinger, que passa boa parte do tempo perdido, mas quando finalmente encontra clareza, acaba dizendo algumas das coisas mais profundas e mais importantes da série. The way I see it, relationships are two-sided, and sometimes it doesn't make sense to do all the heavy lifting when the other isn't in the mood. We all go through and deal with things differently, and sometimes you just need to let people do things their own way, as long as you're still there when they need you. Giving someone space should never be the same as giving up on them. A Gangle escondendo as próprias emoções atrás de máscaras, literalmente, porque talvez seja a mais fácil de trocar de rosto do que mostrar o que você realmente sente. E temos Zubul, completamente cansado daquele mundo, sem paciência para fingir que está tudo bem, às vezes tentando se comunicar não só com os outros, mas também consigo mesmo. Ele precisa ser ouvido, ele quer se sentir representado, mas ele não consegue ter esse espaço. O próprio corpo digital dele, o avatar que o Kane escolheu pra ele, reflete um pouco isso. Ele tá o tempo todo trocando alguns acessórios, justamente porque quer se encaixar e quer ter o seu espaço respeitado. Temos a Ragatha, que faz de tudo para manter todos unidos, mesmo quando ela mesma está desmoronando por dentro. Que nem a gente viu agora no clipe do Kinger. E, claro, temos, vamos dizer assim, um dos personagens, o meu personagem favorito do show, meu personagem favorito do circo, e o mais emblemático pra mim. Talvez o mais polêmico. Muita gente olha pra ele e vê só um babaca. É claro que eu tô falando do Jax. E honestamente, eu entendo. Entendo essa reação da galera. Ele provoca, manipula, humilha, faz piada da dor dos outros e às vezes causa essa dor. E parece sempre encontrar prazer em deixar todo mundo desconfortável. Só que existe uma diferença enorme entre explicar um comportamento e justificar esse comportamento. E eu acho que o último ato entende isso muito bem. Eu não vou entrar em spoilers específicos sobre como o arco do Jax se desenvolve, porque, enfim, o episódio ainda não saiu no YouTube, então mais pra frente talvez a gente possa voltar a discutir sobre isso. Mas, né, se você ainda está aqui no vídeo, você não vai se incomodar com alguns pequenos spoilers. E o episódio 9 foca muito no Jax, né, tá no pôster. E eu acho que o filme, ele não tenta convencer você de que o Jax é uma boa pessoa.
Ele não faz um discurso dizendo que, no fundo, ele sempre foi legal. Ah, mas ele age assim porque as pessoas foram más com ele. Não, pelo contrário. Ele continua sendo alguém que fez escolhas ruins. Continua sendo responsável pelas próprias atitudes. Claro, muitas vezes as circunstâncias empurraram eles para certos extremos. Mas ele continua sendo responsável pelas suas ações. O que muda é que finalmente conseguimos enxergar que esse sarcasmo dele também é uma forma de sobrevivência. Algumas pessoas choram, outras se isolam, outras fingem que está tudo bem. O Jax faz piada. Ele afasta todo mundo antes que alguém consiga chegar perto o suficiente para machucá-lo. Isso não torna ele menos tóxico, não faz com que eu concorde com o jeito dele. Mas faz dele um personagem muito mais interessante. Porque o roteiro não passa pano. Ele trata esse comportamento como um problema. E isso pra mim é muito mais honesto. E por isso eu acho que cada personagem ali encontrou um jeito diferente de lidar com o absurdo. Cada um desenvolveu o próprio mecanismo de defesa. E acho que esse foi o maior acerto da Gooseworks. De deixar as lutas de cada um evidente. Não só através dos diálogos ou do drama entre os personagens, mas até mesmo da forma como eles se comportam e da forma como eles se representam. Então, rapaziada, na minha cidade não tem Cinemark. Eu sei que tá passando em outras redes de cinema, mas aqui a rede de cinema mais próximo da minha cidade que tava passando o filme era o Cinemark. E não tem, nem na minha cidade, nem nas cidades próximas. Eu imaginei que talvez no GNC em Balneário estivesse passando, mas não. Então, peguei um ônibus e fui pra Florianópolis. E olhando agora, eu acho engraçado como a própria viagem combinou com o espírito da série. Saindo da rodoviária, eu resolvi ir andando até o shopping. Eu podia ter pego um Uber, que, na verdade, em alguns momentos eu me arrependo dessa decisão, porque eu caminhei por mais de 1 hora. Nossa, é muito longe da rodoviária até o shopping. Mas, pelo menos durante... 40% do caminho, que foi durante a orla da praia, eu coloquei minha playlist do The Amazing Digital Circus no fone e fui deixando a cidade passar. Logo assim que saí do ônibus, fui correndo pro banheiro, porque ninguém é de ferro. Mas logo depois já comecei a apreciar algumas obras. Parei só pra olhar esses desenhos e essas pinturas espalhadas tanto na rodoviária quanto pelo caminho, né? As artes de rua, tinha feirinhas onde o pessoal tava vendendo arte na praia, mas eram artes muito, muito caprichadas, sabe? Inclusive algumas, eu vou pesquisar agora o nome, que eram como se fossem pedrinhas, que tinha bastante da arte caboclo, um pouco da arte do Nordeste. Arte feita por pessoas que provavelmente nunca vou conhecer. Mensagens deixadas para desconhecidos. Cada obra parecia contar uma história diferente. Tinha esse letreiro, né, que é cheio de uma forma bem cartunesca, sabe, com uma geometria arredondada e grafia colorida, né, que por alguns segundos me lembrou muito a estética do próprio Digital Circus. Quanto mais eu andava, mais parecia que estava entrando no clima da obra. Passei por uma praça praticamente vazia, depois de quase chegar no final da orla da praia. Só o som das árvores, alguns ônibus passando ao longe e a música tocando. Foi impossível não imaginar como aquele lugar parecia familiar, e mesmo nunca tendo andado por lá. As pessoas complementavam o ambiente. Ações que iam virar memórias em instantes.
casal passeando, uma mulher jogando uma pelúcia pro cachorro pegar. Talvez seja exatamente isso que o Digital Circus fez tão bem. A sensação de viver uma aventura maluca, mas ainda estar rodeado de reflexos da vida. Ainda assim, podemos estar tão presos nas nossas obsessões e inseguranças que não nos conectamos com nada. Durante todo o caminho, eu ficava tentando adivinhar o final, quem sairia, quem a abstrairia, ou, na versão dublada, quem sofreria o enlouquecimento. Se finalmente descobriríamos verdade sobre a C&A, não a loja de departamento de roupas, a C&A do universo do Digital Circus, ou se sairíamos do cinema com ainda mais perguntas. Dando pra vocês agora... Opa! Fazendo essa pequena introdução que já tomou metade do vídeo praticamente, eu quero levar vocês nessa jornada que me levou a sair de casa num sábado, cansado da semana de trabalho, de faculdade, mas num sábado, enfim, na primeira semana de junho, saí do conforto da minha casa para ir para Florianópolis assistir o último ato. Tudo isso que eu falei faz parte da magia, ou melhor dizendo, da lore do universo do Digital Circus. Mas tinha outra coisa que me prendia também. Os mistérios, né? Eu acho que tem muito dessa cultura de internet, enfim, The Game Theory, acabou os meus exemplos, o próprio Core. Enfim, são esses dois canais que me vêm na mente agora, que eles fomentam muito a fanbase, enfim, seja de FNAF, seja do Digital Circus, seja do Band, Pop Playtime. Isso gera também um senso de comunidade que eu gosto, né? É claro que a gente sabe das confusões que a fanbase pode fomentar, mas o senso de comunidade, quando é num ambiente saudável, pra mim, só incrementa a obra. Então, quando a gente é apresentado a esses mistérios de quem criou o circo, o que exatamente é a C&A, existe uma saída, é possível voltar pra casa, o que acontece com quem abstrai, essas perguntas sempre caminharam junto com o desenvolvimento dos personagens. Eu nunca enxerguei a série só como uma série antológica, ou, né, ou as pessoas gostam de fazer um paralelo com o I Have No Mouth and I Must Scream. Confesso que eu nunca li, nunca joguei o jogo. Eu tô bem interessado em comprar o jogo na Steam pra poder, enfim, ter mais pontos de referência, mas eu nunca vi isso como um estudo psicológico. Eu queria entender aquele universo por si só, sem depender de outras obras pra interpretar. Queria descobrir como tudo começou, queria saber se eles realmente poderiam sair dali algum dia. E justamente por isso, quando anunciaram que os 2 últimos episódios seriam exibidos juntos no cinema, eu simplesmente decidi ir. Quando finalmente cheguei no shopping, percebi que não era o único vivendo aquilo intensamente. Tinha cosplayers por todos os lados. Pomnis, Jax, Ragatas. Tinha até um mano que tava... Nossa, ele fez a cabeça do Zubul em... Não sei se era papel machê ou EVA, mas tava muito maneiro. Pessoas que, assim como eu, criaram um vínculo real com aquela história. Infelizmente, meu celular já tava praticamente sem bateria e eu precisava economizar a bateria pra poder chamar o Uber, e a minha passagem de ônibus estava no celular. Então, pra voltar pra casa, eu precisei desligar o celular e não consegui registrar quase nada dentro do shopping. Mas talvez isso tenha até sido bom, porque por alguns minutos eu simplesmente vivi a experiência através dos meus olhos, sem olhar pra eles através de uma tela. Eu preciso admitir uma coisa. É muito difícil pra mim ser imparcial com esse final dessa série. Eu gosto muito do desenho. E então isso aqui não é uma review tentando, né, parecer objetivo. É só uma opinião de alguém que realmente queria ver como essa história terminaria. E como foi a experiência de cinema? Cara, foi legal demais. Eu simplesmente amei, de verdade. Eu gostei demais da energia das pessoas que estavam lá,
de todo... Enfim, a sessão tava muito engajada, excepcionalmente apaixonada por tudo que tava acontecendo. Eu simplesmente não conseguia desgrudar da tela e daquela sensação de que eu tava presenciando um evento na qual eu tava esperando há um bom tempo. Bom, mas como despedida daqueles personagens, também não me decepcionou. Eu achei emocionante, achei cativante e achei muito bonito, muito humano. Mas como conclusão do universo, fiquei dividido. Sabe, os temas trabalhados no final são muito bonitos, como eu já falei. Eles falam sobre aceitação, sobre propósito, sobre conexão, que são ideias profundamente humanas. Só que ao mesmo tempo, algumas das perguntas que me fizeram acompanhar a série praticamente continuam sem resposta. E eu realmente queria entender melhor sobre a CIA, eu realmente queria conhecer quem criou o circo, queria descobrir por que tudo aquilo existe. E no fim das contas, senti que eu sabia praticamente a mesma coisa sobre o universo que sabia antes do episódio 9. Mas isso não estragou a obra pra mim. Só me deixou com uma sensação de oportunidade perdida. Bom, chegamos naquele momento em que eu vou falar... Não vou revelar o plot, mas eu vou falar de uma coisa que me incomodou profundamente. Então daqui pra frente eu vou comentar acontecimentos específicos do final. Então se você ainda não assistiu ao episódio 9 ou pretende ver a experiência completa sem saber de nada, esse é o momento de você pular até o tempo que vai estar aparecendo aqui na tela. Bom, se você tá aqui e não pulou essa etapa do vídeo, vou desabafar. Talvez minha maior ressalva seja justamente o Caim. Não porque eu não gosto dele, ou da interpretação que o Guilherme Briggs deu pra ele, muito pelo contrário. Eu amo o personagem. Mas senti falta do caminho que levou ele até uma mudança. Durante boa parte da série, imaginei que a bolha teria um papel muito maior. Né? Até porque no começo do episódio 8 a gente tem aquela cena em que ele meio que absorve a IA que foi criada para poder substituir ele. Eu achava que a bolha ia ser essa IA, de que ela meio que estava aprisionada dentro do Caim e por isso que ela só conseguia ter pequenas manifestações. Sempre enxerguei ela quase como uma extensão da personalidade do Caim, só que meio distorcida justamente por ele ter absorvido ela. Na minha cabeça faria muito mais sentido se aos poucos eles desenvolvessem autonomia e ela acabasse funcionando como uma espécie de consciência externa. Isso até acaba acontecendo um pouco no episódio 8, né? Mas eu acho que é muito mais o próprio Caim gerando aquelas autocondenações, sabe? Porque ele tá à beira de um surto, o famoso crash out do Caim no episódio 8. Ele é meio que direcionado pela bolha, como se a bolha estivesse tentando justamente empurrar o Caim pra ele sair de cena e ela poder assumir, mas não é o que acontece. Mas ia ser interessante, uma IA ensinando outra IA a entender melhor os humanos. Isso, infelizmente, nunca acontece. Então, o Caim simplesmente volta, o código dele foi apagado, mas não sei se tinha algum backup. E ele reflete sobre tudo o que ele fez no circo, tudo o que ele fez os jogadores, os humanos passarem. Só que ele parece chegar nessas conclusões sozinho, sabe? Ele parece que ele do nada criou uma empatia que ele não tinha, mas uma empatia que não estava desenvolvida. E de uma maneira muito rápida, ele resolve todos os problemas internos dele. Ele se separa daquela inteligência artificial que no final, eu lembro que até do meu lado teve um menino que falou é o Abel, só que o filme não fala, ele simplesmente tira um globo luminoso de dentro dele, como se aquilo fosse o que estivesse estragando ele, sendo que o original, que na verdade é o defeituoso. Eu não entendi muito bem essa
essa parte, eu acho que a mensagem ficou um pouco confusa. Então eu senti falta de acompanhar esse processo dele decidindo mudar. Porque os personagens podem mudar, mas gosto quando a gente consegue caminhar junto com essa transformação. Bom, bem-vindo de volta, você que pulou a etapa do spoiler. Pra encerrar, eu queria dizer que eu saí do cinema feliz. Porque poucas obras conseguem fazer alguém pegar um ônibus pra outra cidade só pra assistir um episódio final. Poucas conseguem criar personagens que parecem pessoas de verdade mesmo, vivendo dentro de um universo completamente absurdo. Poucas conseguem reunir uma sala inteira de desconhecidos, fazer todo mundo rir, gritar, ficar em silêncio ou se emocionar pelos mesmos motivos. Talvez eu nunca tenha as respostas que eu queria sobre a série. Talvez algumas teorias continuem apenas teorias. Talvez eu continue imaginando como teria sido um final diferente, com uma participação maior de fulano ou de ciclano. Mas isso não muda o carinho que desenvolvi para essa série. No caminho de volta para casa eu percebi que estava pensando menos nas perguntas que ficaram abertas e mais na saudade que eu já sentia daqueles personagens. E acho que esse é o maior elogio que eu posso fazer pra August Works. Quando apareceu o nome dela nos créditos finais, a galera só faltou levantar, mas ela foi ovacionada, aplaudida, enfim, como eu disse, só faltou a galera ficar aplaudindo de pé. Mas, enfim, ela criou um mundo cheio de mistérios. Apesar de ter se envolvido em várias controvérsias e não ter deixado a equipe da Glitch, pelo menos pelo que eu entendi, assumir algumas responsabilidades, ela queria, né, tomar tudo pra si e isso acabou esgotando ela. Mas eu não acho que isso tenha impactado no final. Eu acho que ela realmente contou a história que ela queria, mas acima de tudo criou personagens que valeram a pena acompanhar. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu o final? Pretende assistir, né, quando sair no YouTube, quando sair na Netflix? Se você já viu o final, entregou tudo que você esperava? Ou você também saiu do cinema com a sensação de que ainda existe uma última porta esperando para ser aberta? Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Né, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e dar o like no vídeo, curtir e compartilhar. Fico feliz de, né, ter esse espaço para poder compartilhar minhas opiniões com vocês. Fique por dentro das novidades do canal. Continue aqui comigo no Nexo com Risco e até a próxima. It's news to me that it's news to you. To it did we who answers to who? We could go on and on, but in the end, who are we kidding? My divinity is best infinity, and I getting through.